Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 19. Combatendo cada movimento encontrado, Caunites franziu as sobrancelhas. Ele nunca pensou que um plebeu de aparência suja realmente o recusaria. Ele não se deu ao trabalho de dizer mais nada e apenas brandiu a espada de madeira em suas mãos. Imbuída de uma força poderosa, a espada de madeira era semelhante ao golpe das patas de um urso. Fang Xingjian franziu as sobrancelhas, virou seu corpo e pousou sua espada diretamente na borda de seu oponente, e sentiu uma vibração intensa vindo da espada de seu oponente. A força de sua força era semelhante a um elefante gigantesco batendo nele, quase fazendo a espada voar de suas mãos, o que por sua vez o fez dar involuntariamente 3 passos para trás um após o outro, antes que a força daquele contra-ataque finalmente se dissipasse. Apenas através desta colisão, Fang Xingjian entendeu que Caunites estava muito perto de compreender a essência da técnica da espada do urso pardo. Sua reputação de gênio era bem merecida, de fato. Na realidade, a força e a velocidade de Caunites já haviam ultrapassado a marca de 30 pontos, e definitivamente superado a de Fang Xingjian. Se não fosse pelo fato de que sua habilidade na técnica da espada do urso pardo não era tão boa quanto a de Fang Xingjian, o último certamente teria sido derrotado por este único golpe. Caunites não parou por aí. Depois de forçar seu oponente a recuar com apenas um golpe, ele continuou seus movimentos e deu mais um passo à frente. Com a espada longa que ele segurava em suas mãos, Caunites, como um feroz urso pardo, golpeou com uma pressão poderosa, na verdade abrindo o vazio. Sons parecidos com o vento e trovões ressoaram, como se um enorme martelo de aço tivesse batido freneticamente para baixo. Ambos os golpes de Caunites foram executados através do método de esforço de força da técnica do urso pardo. Diferente das técnicas comuns de espada, que geralmente se concentravam na rapidez e na leveza, essa técnica em particular era semelhante a um verdadeiro urso pardo rasgando tudo ao seu redor com sua força bárbara. Sob os ataques contínuos de Caunites, Fang Xingjian, que havia experimentado uma grande mudança em sua vida e não tinha mais um personagem tão legal, perfurou em retaliação com um leve aceno de sua espada, criando dezenas de sombras de espada negra. Quando Fang Xingjian exibiu seu nível 30 de técnica da espada parda desta vez, seu poder inerente era equivalente ao de um urso adormecido arduamente despertado de sua hibernação. Abrindo amplamente sua boca sangrenta, o ataque mordeu loucamente Caunites. Esta não era mais uma simples técnica de temperagem do corpo, mas uma técnica criada com o único propósito de extermínio. Bang, 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 bang. As espadas dos dois indivíduos colidiam continuamente, uma contra a outra, sons estrondosos de colisão ressoando e se transformando em uma cacofonia de sons, como se uma explosão tivesse surgido no ar. Caunites podia sentir claramente que sua velocidade estava acima de seus oponentes, mas toda vez que ele perfurou com sua espada, seu oponente foi capaz de quebrar instantaneamente as variações em sua técnica. E independentemente de qualquer movimento que ele executou, Fang Xingjian parecia ser capaz de contrariar a técnica, fazendo Caunites se sentir extremamente deprimido. Ele tinha força, mas era incapaz de utilizá-la completamente. No momento seguinte, as sombras da espada de Fang Xingjian se transformaram novamente, enquanto seus golpes de espada se tornavam cada vez mais ferozes. E justamente quando Caunites queria executar seu movimento, seu oponente já havia contra-atacado, antes mesmo dele começar. Isso significava que a compreensão de Fang Xingjian sobre a técnica do urso pardo superava em muito a sua. Por outro lado, Fang Xingjian parecia estar extremamente relaxado. Embora a velocidade de seu oponente fosse um nível maior que a dele, simplesmente baseado nos movimentos dos ombros, mãos e dedos de Caunites, Fang Xingjian já sabia qual golpe Caunites iria desencadear. Ele estava simplesmente muito familiarizado com a técnica da espada do urso pardo, e poderia facilmente contra-atacar os ataques de seu oponente com o menor movimento de seu dedo, até mesmo adicionando um ataque rápido dentro de seu contra-ataque, como um extra. Cada vez que suas espadas colidiam, Caunites podia sentir o controle soberbo de seu oponente. Esta foi a razão pela qual ele queria trocar golpes com Fang Xingjian, a fim de ganhar experiência e aprender métodos de exercer força experimentando o controle dos outros sobre a técnica. Fang Xingjian também podia sentir que, embora mal tivessem trocado alguns golpes, Caunites já estava melhorando. Não era de admirar que ele fosse chamado de gênio da espada. Quando os sons de corte soaram, a
Espada longa na mão de Fan Xingjian era como um tanque, esmagando em frente. Tornou os golpes de espada de Kaunitz inúteis, desviando sua espada e perfurando o peito de Kaunitz. Eu ganhei. E assim que esse pensamento passou pela mente de Fan Xingjian, brasas de raiva começaram a piscar nas profundezas dos olhos de Kaunitz. Seus dedos se moviam continuamente, cada um de seus músculos e ossos emitindo sons como guinchos metálicos. Suas palmas, inicialmente sem força, de repente conseguiram assumir o controle sobre o punho da espada mais uma vez. Quando o som de uma explosão explosiva soou, desta vez, Kaunitz bloqueou Fan Xingjian diretamente. Um momento depois, sons altos e estrondosos de músculos e ossos em movimento começaram a sair de seu corpo, a totalidade de seus músculos, inchando em um tamanho enquanto ele golpeava na direção de Fan Xingjian sem reservas. Kaunitz parecia ser uma montanha imponente com este ataque, seus golpes de espada lembrando o fluxo reverso de um rio alimentado pelo poder da montanha. Ao bloquear com sua espada, Fan Xingjian descobriu que a força esmagadora condensada no ataque de seu oponente era semelhante à pressão causada por uma montanha caindo. Ele deu um gemido abafado e recuou rapidamente. Kaunitz havia mudado para outra técnica de espada, na qual ele era proficiente. Isso mostrava que ele não estava disposto a perder. A técnica de espada que ele estava executando agora era precisamente a técnica de espada estimulante da Trzia Knivch Academy, Shaoqing Trick. Este conjunto de técnicas de espada enfatizava o treinamento do poder e força explosiva dos músculos e ossos. Kaunitz completou o treinamento do Shaoqing Trick, tendo atingido o nível 12. Sua execução da técnica era semelhante a um titã continuamente esmagando uma cadeia de montanhas inteira. Ter alcançado uma conquista tão notável de cultivar essa técnica de espada até o nível 12 também era algo de que Kaunitz estava muito orgulhoso. Por outro lado, Fan Xingjian não conseguia ver nenhuma falha para explorar no momento e, portanto, foi completamente dominado pela força e agilidade de Kaunitz, que eram melhores que as dele em primeiro lugar. Bang 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 bang, Fan Xingjian recebeu de 5 a 6 golpes consecutivos, e sentiu seu qi e sangue subindo descontroladamente em seu corpo, enquanto suas mãos ficaram dormentes. Parecia que a espada longa cairia de suas mãos a qualquer momento. Desta vez, os atributos de Kaunitz foram totalmente liberados, completamente ao contrário do tempo em que ele estava usando a técnica da espada do urso pardo, e foram severamente suprimidos. Em apenas um instante, ele conseguiu colocar uma enorme pressão sobre Fan Xingjian. Esse sujeito. Sua agilidade e flexibilidade devem estar acima de 30 pontos. Fan Xingjian sentiu que cada vez do que ele aparava era como se estivesse sendo atingido por um canhão. Kaunitz estava usando essa arte de espada desconhecida junto com a vantagem de suas estatísticas mais altas para suprimi-lo completamente. Isso era o que realmente significava usar a força para suprimir as pessoas. Após 3 golpes pesados contínuos, a força de cada golpe de espada ficou cada vez mais forte, não dando a Fan Xingjian chance de retaliar. Finalmente, com um som estrondoso, a espada de madeira na mão de Fan Xingjian foi dividida em duas, suas metades caindo no chão. Ogden imediatamente avançou, dizendo: "Que técnica de espada poderosa! O jovem mestre Kaunitz está exibindo a técnica da espada que só é passada para o herdeiro direto da Trzia Knivch Academy. Parecia muitas vezes mais poderoso quando comparado à nossa técnica da espada do urso pardo. Esta técnica de espada tem uma aura tão poderosa que sinto como se a explosividade de sua força superasse a da técnica da espada do urso pardo." Todos os alunos próximos vieram até Kaunitz, bajulando-o, mas ele próprio tinha uma expressão infeliz no rosto. Ele havia perdido no duelo da técnica do urso pardo e foi forçado a recorrer às outras técnicas de espada nas quais ele era proficiente. Para um gênio como ele, isso era equivalente a uma perda. Com um bufo frio, ele se virou e saiu. Ele decidiu cultivar por mais alguns dias e voltar para desafiar Fan Xingjian somente depois que sua técnica da espada do urso pardo subiu mais de nível. Vivian correu para Fan Xingjian e perguntou, nervosamente: "Irmão marcial Xingjian, você está bem?" Fan Xingjian esfregou seus braços dormentes, mas não respondeu. Sua atenção estava totalmente focada na coluna de técnicas da janela de estatísticas. Ele não tinha certeza de quando, mas uma nova técnica havia aparecido. Ataque caótico, 5%, golpe caótico. Não é esta a técnica que Kaunitz usou antes.
Uma luz atônita cintilou nos olhos de Fang Xingjian. Meu talento é realmente poderoso na medida em que sou capaz de aprender as técnicas de espada do meu oponente simplesmente lutando contra ele. Inicialmente, ele estava um pouco deprimido porque não tinha sido capaz de aprender as outras técnicas de espada da Escola de Artes da Espada, mas agora ele estava animado. Quanto à sua derrota para Caunites, ele não prestou atenção. Casualmente, ele pegou a espada longa de Vivian e gritou na direção do Caunites que partia: "Ei, vamos dar mais uma rodada." Caunites virou a cabeça e olhou sem expressão para Fang Xingjian. Na realidade, ele sentiu que a técnica da espada do urso pardo de Fang Xingjian já havia superado a de Ogden. Se ele fosse capaz de treinar com Fang Xingjian, ele naturalmente progrediria mais rápido. Caunites nasceu com a especialidade Force Sense. Tal situação em que alguém nasceu equipado com uma especialidade também era conhecido como tendo uma especialidade inata, o que era um forte indicador de que a pessoa em questão era um gênio. O sentido da força de Caunites era muitas vezes mais claro em comparação com os humanos comuns quando se tratava de sentir as flutuações e mudanças do grau de força dos oponentes. Era por isso que ele adorava treinar com especialistas. Isso permitiu que ele ganhasse experiência mais rapidamente. Ao mesmo tempo, embora ele não fosse capaz de vencer contra Fang Xingjian usando apenas a técnica da espada do urso pardo, ele também odiava aqueles que se recusavam a admitir a derrota. Foi por isso que ele pensou em desafiar Fang Xingjian novamente em alguns dias. Mas, agora, Fang Xingjian realmente se atreveu a iniciar um desafio contra ele. Um sorriso frio pendurou em seus lábios quando ele respondeu: "Claro. Já que você está querendo ser abusada, cumprirei seu desejo até o fim." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 20 Lua de Prata. Com isso, os dois se envolveram na batalha novamente. Enquanto eles trocavam golpes usando a técnica da espada do urso pardo, Fang Xingjian ainda conseguiu ganhar vantagem muito rapidamente, mesmo que ele fosse suprimido em termos de atributos, já que ele havia alcançado o nível 30 na técnica da espada do urso pardo. Isso forçou seu oponente a desistir de usar a técnica da espada do urso pardo e mudar para outro conjunto de técnicas de espada. No entanto, esta técnica de espada era completamente diferente do Celtic Streak que ele havia usado anteriormente. Uma vez colocada em movimento, a mão direita de Caunites se transformou em ilusões, e os músculos de sua mão tremeram a uma velocidade inacreditável. Isso foi acompanhado por uma luz de espada transbordante, como se Mercúrio tivesse vazado na Terra. Ele empurrou em direção a Fang Xingjian, e foi como o sol, não deixando aberturas e cantos intocados. Fang Xingjian deu uma bufada fria quando foi empurrado para fora do círculo. Seu top estava rasgado e ele estava todo coberto de feridas, parecendo extremamente desgrenhado. A técnica da espada do urso pardo era afinal uma técnica básica de espada usada para treinamento. Uma técnica usada para treinar o corpo não teria grande capacidade ofensiva. Ele está apenas superestimando suas próprias habilidades. Quem ele pensa que é? Pensar que ele ousaria desafiar Caunites. Não há como evitar. A distância entre eles é muito grande. Uma vez que Caunites para de usar a técnica da espada do urso pardo, Fang Xingjian não pode mais enfrentá-lo em pé de igualdade. Tendo derrotado seu oponente mais uma vez, Caunites olhou para Fang Xingjian com um olhar divertido e perguntou: "O que você quer? Outra rodada?" Fang Xingjian viu que outra técnica havia aparecido em sua coluna de técnicas, ou seja, a técnica da espada de oração da lua prateada, 6%. Uma vontade crescente de lutar brilhou em seus olhos. Assim, Fang Xingjian repetidamente atacou, continuamente suprimindo a outra parte com a técnica da espada do urso pardo, apenas para ser repetidamente derrotado pela técnica de espada da Academia Teresia de seu oponente. Ele estava completamente coberto de poeira e vestígios de sangue. Quando os outros alunos viram seu estado lamentável, seus olhos se encheram de zombaria e sarcasmo. Esse cara é um idiota. HMPH, ele está realmente superestimando suas próprias habilidades. Ele acha que pode ganhar assim. Ogden também não aguentou mais ver isso e falou: "Essa persistência é inútil. Já chega, Fang Xingjian, não envergonhe a escola de artes da espada." A expressão de Vivian também era um tanto feia. Ela não esperava que houvesse uma lacuna tão grande entre Fang Xingjian e Caunites. Ela olhou para Fang Xingjian durante a luta e então olhou para Caunites, ponderando consigo mesma. "Cale-se!" Caunites gritou baixinho,
imediatamente suprimindo as vozes ao redor. Você não vê que estou praticando com Fang Xingjian? Caonites olhou para Fang Xingjian e pensou consigo mesmo, esse sujeito está perseverando cada vez mais depois que eu mudei para uma técnica de espada diferente a cada rodada. HMPH, ele realmente é talentoso. E quando pratico a técnica da espada do urso pardo com ele, também ganho experiência com mais facilidade. Os cantos de seus lábios se curvaram quando ele perguntou, você ainda quer continuar? Fang Xingjian não disse nada, mas puxou sua espada. Ele exibiu a técnica da espada do urso pardo, correndo em direção a Caonites. Vendo suas constantes lutas e as contínuas derrotas de Fang Xingjian, a maioria dos alunos sentiu zombaria, desprezo, empatia e pena se colocando no lugar dele. Depois de alguns minutos, a maioria deles não continuou assistindo, mas voltou para sua própria prática de espada. Vivian, Ogden e alguns outros deram algumas olhadas finais, olhares complicados brilhando em seus olhos, então foram para o lado para praticar suas técnicas de espada. Mais forte. Eu devo me tornar mais forte. Senão, um dia, serei como Fang Xingjian, que é pisado por outros. Este não é o futuro que eu quero. Esses eram os pensamentos que passavam pela mente da maioria das pessoas. Portanto, eles dedicaram muito mais esforço à prática da espada, e praticaram ainda mais do que nunca como preparação para a próxima seleção da prefeitura. Eles olhariam no máximo algumas vezes para a troca entre Caonites e Fang Xingjian entre os seus intervalos. Olhar para sua figura coberta de feridas era como olhar para um palhaço. Fang Xingjian não se importava com isso. Ele só tinha 5 anos de tempo. Dentro desses 5 anos, ele teve que alcançar o poder por todos os meios possíveis. Não se tratava apenas de passar na grande seleção do Império, mas também de buscar os melhores resultados. Por exemplo, seu primeiro objetivo era ser o campeão da prefeitura, ficando em primeiro lugar na seleção da prefeitura. No Império, aquele que emergia em primeiro lugar na seleção da prefeitura era conhecido como campeão da prefeitura, primeiro lugar na seleção regional como campeão regional e, por fim, o primeiro lugar na seleção nacional era conhecido como campeão nacional. Na história do Império, fazia 200 anos desde a última vez que uma pessoa com poderes supremos ganhou todos os 3 títulos consecutivos. Fang Xingjian já havia travado dezenas de batalhas contra Caonites em 1 hora e meia, sendo derrotado várias vezes. Mas o que importava? O que importavam alguns ferimentos físicos, um jovem de 16 anos reprimindo o desprezo de alguns alunos. Tudo isso não era nada quando comparado à conversa daquela noite e à tortura de 7 dias. Comparado a isso, o que ele estava experimentando não podia nem deixar uma marca na mente de Fang Xingjian. Após as batalhas consecutivas, Caonites não pôde deixar de respirar, apesar de sua resistência. Por outro lado, Fang Xingjian estava tão exausto que estava meio ajoelhado no chão, sem se mover 1 centímetro. Comparado com sua prática usual, este método de sparring exigia que a pessoa exerça toda a energia de seu corpo em um instante. Portanto, eles esgotaram sua energia e resistência muito mais rápido do que o normal. No entanto, Fang Xingjian sentiu que tudo valeu a pena. Ele viu sua janela de estatísticas mudar, agora exibindo Shaotix Trick, 42%, Silver Muon Prayer Sword Technique, 32%, Descent of Holy Lead, 30%, e 3 Style Foundation Sword Technique, 12%. Ele não conseguiu suprimir a excitação em seu coração. Ele respirou fundo, olhou para Caonites e disse, vamos parar aqui por hoje. Continuaremos amanhã. HMPH. Caonites deu uma bufada fria antes de se virar para continuar praticando a técnica da espada do urso pardo. Não muito tempo depois, Fang Xingjian descansou o suficiente, então ele continuou praticando a técnica da espada daga. Nos dias seguintes, Fang Xingjian ficou cada vez mais ocupado. De manhã e à noite, ele tinha que ajudar no trabalho na escola de artes da espada. Ele teve que gastar tempo praticando a técnica da espada da águia, e até mesmo para treinar com Caonites. Embora ele constantemente perdesse para seu oponente, ele também estava adquirindo secretamente as técnicas de espada de Teresia. Fang Xingjian também percebeu que quanto mais altas as porcentagens de experiência cresciam, mais lenta era a velocidade com que ele conseguia roubar secretamente as habilidades. Na verdade, era uma ideia muito simples. Embora ele fosse muito talentoso, ele foi restringido por seu nível atual,
o que era insuficiente para compensar sua falta de conhecimento da técnica da espada. Ele nunca tinha visto um Celtic Trick antes, então era óbvio que ele só poderia aprender um movimento de cada vez que testemunhava a técnica. Ainda assim, à medida que o número de movimentos que ele aprendeu aumentou, e aqueles que ele ainda não aprendeu diminuíram, o progresso de Fang Xingjian estagnou se Cao Nites não exibisse os movimentos que ele ainda não tinha visto. Passou-se meio mês. Sua técnica da espada da águia progrediu significativamente e, depois de atingir o nível 30, deu-lhe os efeitos de 3 pontos adicionais em agilidade, 3 em reação, 3 em resistência e 3 em flexibilidade. Isso mudou seus atributos para força 20, agilidade 27, reação 14, resistência 11 e flexibilidade 15. Com esse aumento, seus atributos de força e agilidade ficaram um pouco mais próximos dos de Cao Nites, juntamente com o fato de que ele estava se tornando cada vez mais familiarizado com as técnicas de espada de seu oponente. Ele poderia perseverar por um longo período de tempo, o que forçou Cao Nites a continuar exibindo novas técnicas de espada, o que por sua vez permitiu que Fang Xingjian as adquirisse. Mesmo que Fang Xingjian quisesse derrotar seu oponente, ainda havia uma certa diferença entre suas habilidades. Já era difícil o suficiente para compensar a diferença entre seus atributos sozinhos. Claro, se ele tivesse exibido uma técnica da espada do urso pardo de nível 30 desde o início, Fang Xingjian poderia ter derrotado instantaneamente a técnica da espada do urso pardo de baixo nível de seu oponente. No entanto, para adquirir secretamente as técnicas de espada, ele obviamente não faria tal coisa. Em vez disso, ele deu tempo suficiente para seu oponente mudar para outro conjunto de técnicas de espada e revelar suas habilidades reais. As poucas técnicas de espada que Cao Nites exibiu estão todas no mesmo padrão da técnica da espada divina dos 9 Yang. Todos eles parecem estar explorando a força dos órgãos. Além disso, seus atributos eram todos superiores aos meus para começar. É por isso que ele será capaz de me suprimir completamente quando mostrar suas próprias técnicas. Cao Nites praticou a espada por 10 anos, herdando a técnica da espada do clã Trezia, que havia sido transmitida por centenas de anos. É claro que os infindáveis remédios, suplementos e tônicos também não foram à toa. Meu treinamento ainda foi muito curto. No entanto, era muito ruim que a dificuldade da técnica da espada divina dos 9 Yang fosse realmente muito maior do que as outras técnicas de espada. Depois de toda a prática que Fang Xingjian fez, ele só conseguiu atingir o nível 8. Embora pudesse sentir seus órgãos se contraindo levemente, não havia atingido o nível em que seus atributos aumentariam. Claro, Cao Nites só achava que seu oponente era muito talentoso e poderia se adaptar rapidamente às técnicas que ele usava. Cao Nites não poderia ter pensado que seu oponente seria capaz de entender a maneira pela qual ele canalizava sua energia e aprender gradualmente todo o conjunto de técnicas de espadas simplesmente observando e entrando em contato com ela. Ele estava apenas pensando que a quantidade de tempo necessária para derrotar seu oponente tinha ficado cada vez mais longa, e que houve muitas vezes em que ele teve que exibir novas técnicas de espada. Afinal, mesmo com sua especialidade sentido da força, ele ainda seria obrigado a entender a profundidade por trás da técnica da espada antes que ele pudesse realmente adquirir as técnicas de espada de seu oponente. No entanto, dadas as repetidas perdas de Fang Xingjian, sua popularidade na escola de artes da espada também caiu. Quase ninguém estava disposto a praticar com ele, e todos o evitavam como uma praga. Apesar de seu progresso muito óbvio e dos momentos em que ele poderia lutar contra toda a proeza de Cao Nites por algum tempo, o resultado ainda era o mesmo. Isso porque, aos olhos deles, Fang Xingjian já havia se tornado o saco de pancadas diário de Cao Nites. Quem ousaria aproximar-se dele? Eles não estavam com medo do poder e influência de Trezia clã. O talento de Fang Xingjian foi extremamente baixo quando comparado à influência do clã Trezia. Naquele dia, quando Fang Xingjian entrou no campo de treinamento, ele viu os típicos olhares de ódio, desprezo e zombaria das pessoas ao seu redor. Olhando para como eles o evitaram, Fang Xingjian não mostrou nenhuma reação, mas apenas começou a praticar sua técnica da espada de fortalecimento do corpo do estilo Tenaueri sozinho. Seu próximo objetivo era aperfeiçoar essa técnica de espada atingindo seu nível máximo. As pessoas ao redor olharam para ele algumas vezes e depois voltaram para seus próprios assuntos.
O tempo passou muito rápido e faltavam apenas 4 meses para a seleção da prefeitura. Os outros alunos dedicaram ainda mais esforço à prática da espada, esperando alcançar um avanço antes do início da seleção da prefeitura. Lambert olhou para Fang Xingjian, que estava praticando silenciosamente. Desde o dia em que foi derrotado e humilhado por Caunites, ele começou a se manter discreto. Vendo Fang Xingjian assim, ele silenciosamente acenou para si mesmo. Não desmorone. Essas pessoas de lixo por aqui são todas cegas. Ser capaz de suportar a pressão de Caunites e ainda ser capaz de melhorar diariamente aos trancos e barrancos. Você é o verdadeiro gênio. O silêncio encheu os campos de treinamento, deixando apenas os sons farfalhantes das pessoas praticando a espada. Fang Xingjian deu uma bufada fria quando foi empurrado para fora do círculo. Seu top estava rasgado e ele estava todo coberto de feridas, parecendo extremamente desgrenhado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.